Olá! No mesmo dia em que renunciava ao cargo de governador, Cláudio Castro distribuiu mais de R$500 bilhão do Fundo Soberano do Estado, que deveria ser usado para projetos estruturantes de longo prazo e investimentos específicos. A destinação dada pelo ex-governador tinha, por exemplo, obras de pavimentação, sinalização e até contenção de encostas em cidades pelo Estado. Foi tudo suspenso pelo governador em exercício. É o que você vê na reportagem da Gabriela Moreira e do Marco Antônio Martins. Dia 23 de março, 6 da tarde, Palácio Guanabara. Os convidados já chegavam para a cerimônia de despedida, antes da renúncia do até aquele momento governador Cláudio Castro. Nessa mesma hora, numa última reunião de governo, o Estado decidia usar R$730 milhões do Fundo Soberano, que é uma espécie de poupança pública feita com os royalties do petróleo. Quando foi criada em 2022, a ideia dessa poupança era usar o dinheiro para projetos estruturantes, de médio e longo prazo, como investir em infraestrutura, produtiva tecnológica, inovação nas barreiras fiscais, de mobilidade, visando aumento de receitas. 2 anos depois, deputados ampliaram a abrangência da lei, incluindo ações de desenvolvimento social, especificamente nas áreas e funções da educação, saúde, urbanismo, transporte e habitação. Mas entre os projetos aprovados na reunião no dia da renúncia, estão propostas bem distantes dos propósitos iniciais da lei, como obras de drenagem, pavimentação, sinalização e calçada no bairro Fazendinha, em Araruama, usando quase R$72 milhões do fundo. Construção de pontes sobre ruas de Rio das Ostras, por pouco mais de 15 milhões, e São José do Vale do Rio Preto, por cerca de 4,5 milhões. E diversas obras emergenciais para contenção de encostas em rodovias que passam por municípios como Angra dos Reis, Natividade e Valença. A lista dos milhões contempla 16 cidades no interior do estado. Além das já citadas, tem Petrópolis, Cantagalo, Resende, Macuco, Cordeiro, entre outras. Os projetos contemplados são de 3 pastas: o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas e a Secretaria de Cidades, com um projeto que não especifica onde a verba seria usada, no valor de R$250 milhões. A pasta era comandada pelo escolhido do PL para suceder Cláudio Castro no governo, o deputado Douglas Ruas, que foi eleito presidente da Alerj na semana passada. Essa especialista explica a finalidade desse tipo de fundo, pensado para compensar os prejuízos do Estado com a atividade de extração de petróleo. Eu não preciso cobrir uma despesa emergencial que eu deveria já ter incluído no meu orçamento de forma regular, usando esse recurso. A regra, como nós entendemos, é que são despesas de infraestrutura, de desenvolvimento e não de reparação, que seriam, no caso, despesas de obras, mas que a gente fala de manutenção daquela infraestrutura. O fundo não é para gastar, ele é para guardar, ele é para poupar. Então, há aqui uma divergência também, se a gente for olhar em relação ao que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, que está usando uma fonte que deveria ser para proteção, mas para execução regular e ordinária. Nossa reportagem levantou que até dezembro do ano passado, o Fundo Soberano tinha em caixa pouco mais de R$2 bilhões. Só nesse ato, o governo do estado aprovou o uso de quase metade dele, 730 milhões. O elevado gasto e a hora em que a reunião foi feita, no apagar das luzes do governo Cláudio Castro, levantaram a suspeita do governador interino. E o desembargador Ricardo Couto determinou a suspensão dos projetos. O ex-governador Cláudio Castro disse que as decisões do órgão deliberativo responsável pela administração do Fundo Soberano são tomadas de forma colegiada com base em critérios técnicos e legais, que a decisão de limitar a utilização do fundo implica a suspensão de investimentos em andamento, especialmente em infraestrutura. Segundo ele, os projetos aprovados na última sessão são voltados para a reestruturação de cidades do interior atingidas pelas chuvas do início do ano, em obras em estradas, por exemplo. O ex-governador disse ainda que os projetos foram encaminhados dias antes da renúncia,
obedecendo à tramitação da legislação que trata sobre o tema. O governador interino, Ricardo Couto, afirmou que não foi informado sobre o assunto à época e que os projetos apresentados pelas áreas serão analisados pelas instâncias técnicas do novo governo.